caros alunos, mas vamos prosseguir dessa maneira, né? Sempre, claro, lembrando, como eu fiz na primeira vez que eu comecei a falar com vocês, que isso não é uma aula comum, nem é uma aula como deve ser dada, é apenas uma tentativa de recuperar algumas perdas devido às interrupções do nosso curso presencial, né, em sala de aula. Bom, então, justamente ontem, na parte que eu interrompi a gravação, ou melhor, que eu fui interrompido pelo travamento do programa, eu estava dizendo para vocês da característica que é básica para se entender a dialética hegeliana. Lembrando que a dialética hegeliana ela é um método de pensamento que visa elaborar, através do pensamento, através do conceito, uma sintonia o mais fina possível entre o entendimento, o pensamento de um modo geral e o que acontece no exterior, na realidade, né? Esta sintonia fina da dialética hegeliana, ela visa aproximar o sujeito que conhece do objeto a ser conhecido, ou seja, o interior, portanto, o pensamento, o eu humano, do exterior, o objeto, a realidade, sendo que essa realidade pode ser a mais variada possível, desde a realidade natural até a realidade humana, chegando à realidade humana coletiva, vivida coletivamente, que é justamente a história e aonde nós queremos chegar. Para então nós entendermos como o pensamento, como o conceito hegeliano funciona, nós temos que estudar um pouco isso que é a dialética hegeliana. E devido às características, não é, dessa chamada, do que eu chamei de uma sintonia fina, que o pensamento hegeliano pretende realizar entre as categorias do pensamento e a realidade, nós podemos dizer que a dialética hegeliana é uma dialética do processo, do movimento, já que, como nós também já vimos, Hegel acredita que toda a realidade, seja ela qual for, ela está sujeita ao tempo, então, de uma maneira ou de outra, ela está sujeita à mudança, ela está em movimento, ela é dinâmica. Então, o pensamento que conhece esse tipo de realidade, tanto mais será preciso, quanto mais as suas categorias, os seus conceitos puderem acompanhar a dinâmica dessa realidade. Portanto, a dialética hegeliana é uma dialética do processo, é uma dialética que busca captar a realidade no momento mesmo da sua realização, da sua manifestação, para usar um termo propriamente hegeliano. É para isso, digamos assim, que de um ponto de vista geral, a dialética serve. Para isso que Hegel criou esse método dialético hegeliano. Bem, agora, para nós entendermos um pouco melhor, de maneira um pouco mais clara e detalhada o funcionamento da dialética, nós vamos ter que analisar, através de duas progressões, duas questões na filosofia hegeliana que se ligam a problemas de ordem ontológica, ou seja,
aquela parte da filosofia que cuida dos princípios, dos fundamentos da realidade. Bom, então vamos ver a primeira progressão. A primeira progressão da ontologia hegeliana, que vai estar pressuposta ou vai estar trabalhando justamente com o método dialético hegeliano, é uma proposição conhecida e da qual eu, ainda em sala de aula, eu havia tocado no assunto com vocês. Hoje eu vou aprofundar um pouco mais, né? É que, segundo Hegel, há uma identidade entre a razão e a realidade. Ou seja, nas palavras de Hegel, tudo que é racional é real e vice-versa, tudo que é real é racional. Né? Com essa identidade entre a razão e a realidade, Hegel estabelece como princípio da sua filosofia a possibilidade e a necessidade de que a realidade na qual nós vivemos seja necessariamente conduzida por um princípio que deixa um lugar secundário para o acaso. Ou seja, dizer que a realidade é racional significa dizer basicamente que ela está sendo, no seu interior, conduzida por um princípio organizador dessa realidade. Bom, então é necessário agora a gente fazer um aposto, um parênteses, terminológico, para nós entendermos o que Hegel quer dizer com razão neste caso. Né? Bem, nós podemos falar, o texto hegeliano, razão com letra maiúscula, é essa razão como princípio condutor da realidade, enquanto razão com letra minúscula é a razão humana, é a faculdade humana de pensar. Bom, agora, não é, nós estamos falando, quando tratamos da identidade entre a razão e o real, nós estamos tratando de razão com letra maiúscula, quer dizer, razão para Hegel é um princípio organizador da realidade. É a ideia de que a realidade, seja ela qual for, natural ou humana, ela não está deixada ao acaso. Ela obedece a leis que organizam a sua manifestação, obedecem a leis que organizam a sua transformação. Então, isso é básico. Esse princípio que organiza a realidade, seja ela qual for, que dá a ela uma finalidade, um processo, isso para Hegel é razão. Então vamos entender agora a razão neste sentido. Né? Justamente porque a realidade está penetrada desse princípio organizador, ela pode ser pensada, ela pode ser conhecida, e isso significa que a realidade, o acaso, ocupa uma posição residual com relação ao processo, ao movimento, à dinâmica da realidade, seja ela natural, seja ela humana. É claro que, depois nós vamos ver isto, este processo de transformação, de manifestação da realidade por meio de um princípio racional, ele é diferente na natureza
e na realidade humana. Na realidade humana, a razão, a razão se manifesta através de um processo cíclico que gera continuamente a si mesmo, ao passo que no mundo humano, particularmente na história, não é? A razão, como princípio organizador, se manifesta através de um movimento que não é cíclico, mas que traz mudança, portanto, progresso. Não é? Mas esse é um assunto que nós vamos discutir ainda em outro momento, que provavelmente não será nessa transmissão. Bem, agora, o importante para nós é justamente saber que a razão, para Hegel, é condutora da realidade, ela é um princípio organizador, não só do ponto de vista da ordem, mas também da dinâmica da realidade. Não é? Isso é, para Hegel, razão. E, portanto, nessa medida, o acaso, como eu disse, se torna, de certa maneira, residual com relação ao que acontece da realidade. Hegel, inclusive, vai dizer, aí particularmente em se tratando da história humana, ele vai dizer que na história humana, claro, existe o acaso, porque as ações humanas são regidas, em primeira instância, por interesses e paixões cegas, diz o Hegel. Mas ele diz que a razão, o princípio organizador da realidade e particularmente da história, a razão dispõe de uma astúcia que conduz essas atitudes aparentemente disparatadas, interessadas ou apaixonadas do homem. A razão conduz esses atos aleatórios para uma ordem, para um sentido, não é? Que confere à história uma marcha que lhe é característica e da qual, apesar da liberdade individual, apesar do acaso que existe na história, nós não podemos nos libertar. Nós não podemos nos libertar. Bem, então, vejam, não é? Esse primeiro, digamos assim, postulado ontológico da filosofia hegeliana, a identidade entre a razão e a realidade, a ideia de que a realidade é organizada internamente por um princípio, não é? Chamado razão. Isso, não é um dos primeiros elementos que caracterizam a dialética. Justamente o que a dialética vai realizar como método do pensamento é tentar, em todas as manifestações, sejam elas naturais ou humanas, em todas as manifestações da realidade, a dialética como método de pensamento vai procurar recuperar esse movimento próprio à razão. Ele vai procurar recuperar de que maneira a razão, através de tudo que acontece, se manifesta. E somente dessa maneira, segundo Hegel, o nosso pensamento, aí sim a razão, o entendimento humano, os conceitos da razão e do entendimento humano se tornam capazes de acompanhar a realidade. Então, digamos que, nesse caso, a dialética ela vai necessariamente, então, ser um método processual, um método que recupera a dinâmica da realidade em devir, quer dizer, num próprio momento em que ela está se fazendo. Essa é a maneira como a dialética, então, se relaciona com esse princípio ontológico da identidade entre a razão
e o real em Hegel. O segundo elemento ontológico, a segunda progressão dos princípios da filosofia que nós temos de acompanhar para poder dar conta do caráter da dialética na filosofia hegeliana é a concepção hegeliana do infinito, ou melhor, a relação que Hegel estabelece entre o infinito e o finito, certo? Então, se na primeira progressão, no primeiro fundamento, a relação entre o real e a razão, nós vimos que a razão organiza a realidade e lhe confere um movimento, uma dinâmica, já que a razão é um princípio condutor e também um motor, um princípio de dinâmica própria a toda a realidade. No caso, agora da segunda progressão, a relação entre o finito e o infinito, nós teremos uma explicitação desse movimento. Então, é como se agora o Hegel fosse estudar, não é? De uma maneira um pouco mais aproximada, como esse processo dinâmico, característico da realidade, como ele se processa. Então, se a identidade entre o real e o racional já pressupunha o método dialético como relacionado com o movimento, e o movimento característico da temporalidade, já que toda a realidade está imersa no tempo, agora a relação entre o finito e o infinito vai conferir ao conceito de tempo hegeliano um contorno, um perfil que lhe é característico e que é muito importante para a dialética e também, depois, como nós vamos ver em outra apresentação, é muito importante também para a filosofia da história hegeliana. Bom, então vamos falar um pouco disso. A relação entre o finito e o infinito como própria ao tempo. Isso é o mais importante. Não é? Não é uma relação entre o finito e o infinito, como se estudava, por exemplo, em muitas filosofias medievais, do ponto de vista da diferença entre o terreno e o divino, entre o plano humano e o plano de Deus. Não é absolutamente isso. A relação entre o finito e o infinito em Hegel, inclusive, nos seus escritos sobre filosofia da história, nos seus escritos sobre o tempo, essa relação entre o finito e o infinito em Hegel tem um aporte, ou melhor, contém uma crítica à visão teológica do tempo. Isso é importante. Não posso entrar em detalhes sobre isso. Só um minuto para tomar uma água. Não posso entrar em detalhes sobre essas diferenças, mas Hegel, quando formula sua teoria sobre a relação entre o finito e o infinito, ele está justamente pressupondo uma crítica a todo um setor do pensamento que ele visa particularmente. Bom, em suma, que crítica era esta, não é? Esta crítica com relação ao tempo, à temporalidade que os filósofos propunham até o momento em que Hegel está escrevendo a sua
sua ontologia, sua teoria do tempo, a relação entre o finito e o infinito. É que ele vai dizer, em suma, não é, genérico, falando de um modo geral, Hegel vai dizer que a maioria das teorias filosóficas do tempo tem tratado o infinito e o infinito como exteriores um ao outro. Ou seja, como se o infinito estivesse para além de tudo que é finito, em uma outra dimensão, em um outro plano que não esse que nós vivemos. Então, a crítica de Hegel incide justamente sobre essa ideia de que o infinito seria um além de. Não é? E justamente Hegel então formulará a seguinte questão, negando, portanto, que o infinito e o finito sejam temporalidades, digamos assim, uma exterior à outra. Ele vai dizer, não, que o infinito é justamente aquilo que passa por dentro do finito. Eles estão relacionados de uma maneira intrínseca, o finito e o infinito. Bom, para a gente esclarecer um pouco melhor essa relação da interioridade do infinito com relação à finitude, ao finito, nós temos que aprimorar um pouco melhor a terminologia hegeliana. Não é? Hegel vai dizer que este infinito que ele critica, esse infinito que seria algo além do finito, este é o falso infinito. Por que ele chama de falso infinito? Em primeiro lugar, nós já sabemos que, para ele, o infinito não é algo além. Então, colocar o infinito além do finito é a primeira razão de falsidade, né, desse conceito de infinito que Hegel aponta. Né? A segunda razão é que, segundo ele, quando nós concebemos, ao conceber o infinito como algo exterior, nós estamos, na verdade, nos baseando na imagem que nós temos do tempo sucessivo, ou seja, o tempo cronológico, o tempo do relógio. Então nós pensamos assim, não é? Bem, um minuto é formado por 60 segundos, não é? E assim por diante. Então, nós podemos colocar, por exemplo, contar milhões de anos em segundos. Não importa quanto. Podemos fazer essa contagem infinitamente. Né? De quantos segundos tem, por exemplo, a existência do universo, que é estimada em 8 bilhões de anos. Nós podemos colocar isso em segundo. E aí, infinitamente. Então, daí surge a ideia de que o infinito nada mais seria do que uma sucessão indefinida de instantes, ou seja, momentos sucessivos, portanto, finitos, certo? Então, segundo o Hegel, esse é o falso infinito. É a ideia de que é possível, né, chegar ao infinito simplesmente alinhando instantes no tempo. Então, para ele, essa ideia não é boa. Essa ideia ele critica. Essa ideia é justamente a ideia de que o infinito seria exterior ao finito. O infinito seria basicamente um alinhamento de sucessões de tempo até um momento indefinido, que seria justamente o infinito. Bom, o que o Hegel vai dizer? Criticando essa postura, ele vai propor a noção, o conceito de um infinito
verdadeiro ou um infinito afirmativo. O que esse infinito afirmativo significa? Contrapondo-se à tese do falso infinito que ele está criticando, né? Ele vai, basicamente o seguinte: o infinito afirmativo, o infinito verdadeiro para o Hegel, não é justamente o que faz o tempo passar e que, fazendo passar, ele enseja no tempo a transformação das coisas. Então, não é? Hegel está dizendo o seguinte: se nós pegamos, como no falso infinito, e alinhamos simplesmente momentos sucessivos cronologicamente no tempo, aí nós temos como que uma concepção de tempo estática, que é simplesmente colocar numa linha de sucessão os acontecimentos. Mas não é isso que representa a essência do tempo. A essência do tempo é o movimento de todas as coisas através desses momentos finitos. Portanto, a transformação das coisas ao longo do tempo. Então, para Hegel, para você entender o movimento, né, que ocorre através dos momentos sucessivos, através do relógio do tempo cronológico, é necessário, então, postular, como ele faz, que o infinito ele é interior aos momentos finitos. O infinito, que é o tempo, justamente, ele permite entender como o tempo passa, como o tempo é dinâmico, como o tempo se organiza e corre em uma determinada direção ordenada e não casual e não aleatória, não é? Então, resumindo, não é? Com essa contraposição entre a noção de falso infinito e o conceito de infinito afirmativo ou infinito verdadeiro. Desculpem, agora me faltou um pouco na memória a terminologia hegeliana. Eu vou ter que observar, porque isso depende de tradução, mas agora eu estou lembrando desses dois termos, o infinito verdadeiro e o infinito afirmativo. Não sei se também se usa o infinito positivo, desculpem, mas todos têm esse sentido no qual estou colocando o termo, não é? O infinito afirmativo, o infinito verdadeiro, é aquele baseado na tese de que o infinito ele é interior aos momentos finitos, ele passa por dentro desse tempo que nós vivemos, que nós contamos no relógio, e ele confere a esse tempo cronológico, ao tempo do relógio, ao tempo físico, confere a ele uma dinâmica e, mais do que uma dinâmica, confere a ele um sentido. Não é? Então, dessa maneira, unificando, não é, as duas progressões que nós discutimos até agora, a progressão da relação de identidade entre o real e a realidade, e agora a segunda progressão, a relação de interioridade, a relação intrínseca entre o finito e o infinito, o que nós podemos concluir dessas duas progressões da ontologia hegeliana, ambas, como eu disse, redundando, não é, no conceito hegeliano de tempo. Não é? Então, o que acontece? Bem, primeiro,
A realidade não é deixada ao acaso, é conduzida pela razão, que é um princípio organizador, que é um princípio dinâmico, que mostra como a realidade se constitui. E agora, com a segunda progressão relativa ao conceito de infinito, nós já podemos entender que a razão, esse princípio organizador, é um princípio propriamente temporal. E nós entendemos como a dinâmica temporal da razão, como princípio, se organiza a própria realidade, ou seja, através de uma interiorização do infinito que passa por dentro dos movimentos finitos, confere a ele uma dinâmica, um sentido, que é justamente a razão. Então, a razão, além de um princípio dinâmico, ela, através da interioridade do infinito, a razão se torna ela própria princípio temporal próprio à realidade. Então, essas duas progressões são muito importantes, como eu havia inicialmente dito a vocês, porque elas nos informam sobre o caráter da dialética como método de pensamento. A dialética, então, ela visa, em primeiro lugar, acompanhar, através de categorias da razão e do entendimento humanos, ela visa acompanhar a manifestação da razão como princípio organizador da realidade. E, em segundo lugar, a dialética, através da relação entre o finito e o infinito, a dialética procura captar de que maneira o infinito perpassa os momentos finitos, o tempo cronológico das coisas, da realidade, transformando essa realidade e, ao mesmo tempo, a conduzindo em uma direção definida. Portanto, não deixada ao acaso, organizada, conferindo, então, um sentido próprio ao tempo. A dialética, então, como método de pensamento, ela cumpre essa dupla função que está relacionado à ontologia hegeliana, que, como nós estamos vendo, justamente, tanto dialética como ontologia, elas estão em sintonia, no sentido de que elas buscam procurar a realidade como processo de transformação, basicamente trabalhado pelo tempo, seja em que nível for. Bom, agora, mas na próxima progressão com vocês, eu vou falar propriamente agora que nós relacionamos a dialética com a ontologia presente na filosofia hegeliana, nós vamos falar do método dialético propriamente dito, quer dizer, como procede a dialética, como trabalhar e pensar, portanto, dialeticamente. Essa é uma grande lição hegeliana que nos interessa de um modo geral e particularmente quanto ao entendimento da história em Hegel. Lembrando sempre a vocês que esse método dialético será posteriormente também a base do materialismo marxista. E através do marxismo nós teremos toda uma cultura
dialética sendo exercitada historiograficamente durante todo o século XX na historiografia propriamente dita, já que você tem várias escolas historiográficas durante o século XX de cunho materialista dialético. E esses influxos dialéticos chegam, de certa forma, até nós, hoje ainda, quando ainda se pensa em alguns setores da historiografia, e basicamente nesse grande cadinho historiográfico chamado história cultural, nós ainda temos remanescentes importantes de um pensamento dialético que funcionam de maneira um pouco mais diluída, mas ainda presentes. Então, se nós fôssemos sintonizar a nossa historiografia cultural, a história cultural do século XXI, nós ainda teríamos motivos para entender o que é a dialética e a base dessa dialética, essa dialética relacionada com o tempo e particularmente com a história, é propriamente hegeliana. Essa é a importância, digamos assim, panorâmica, ou o objetivo mais longo pelo qual para vocês é importante estudar justamente a dialética. Eu vou então interromper e nós nos encontramos em uma outra emissão, renovando sempre a expectativa de que essas palestras, que não são aulas propriamente ditas, venham, de certa forma, a minimizar os problemas do nosso calendário.